Portanto, todo aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Sente-se nesse momento. Talvez esse seja um dos textos mais temidos da Bíblia, da palavra de Deus. Eu vejo muita gente fugindo da ceia, muita gente que não vem, muita gente que arranja motivozinhos para escapulir, por causa de uma parte importante: examinar a si mesmo. E eu queria começar com vocês no versículo 27. Portanto, qualquer que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por o temor de ser culpado do sangue do corpo e do sangue do Senhor, muita gente para aí e prefere às vezes não tomar a ceia. Mas a palavra principal é indignamente. O que é ser indigno? Indigno significa impróprio, indevido. Então, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor de uma maneira imprópria, de uma maneira indevida. Ora, o que pode ser impróprio e indevido? E eu aqui não quero fechar a questão sobre esse assunto. Mas podemos entender que impróprio e indevido é não entender a profundidade da cruz de Cristo, da obra redentora na cruz do Calvário. É você não entender o sacrifício de Jesus na sua plenitude. Ou você se esquecer dele, ou você ter a consciência cauterizada. Vamos ver mais à frente. A gente tem que entender, irmãos, que Jesus deixou duas ordenanças. De todo o Velho Testamento, apenas duas ordenanças ficaram. Ficou a ceia e ficou o batismo. E as duas ordenanças são relacionadas à cruz de Cristo, à obra redentora da cruz do Calvário. A ceia nos lembra o que Cristo fez por nós. O batismo, de uma certa forma, também nos lembra o que Cristo fez por nós. Mas tem uma diferença. Na ceia, eu celebro o que Cristo fez para mim. No batismo, eu proclamo ao mundo, às pessoas, o que Cristo fez na minha vida. Eu digo às pessoas: olha, Cristo mudou o meu viver. Por isso que nós cantamos muito aqui em batismo: Jesus Cristo mudou o meu viver. Cristo mudou o meu viver. E as duas estão relacionadas com salvação. Então nós temos que entender uma coisa. De todo o Antigo Testamento, de tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento, Deus se preocupou com uma coisa: olha, tem muita coisa aqui que não proves, não toques, não manuseies. Vamos deixar de lado. Mas uma coisa você nunca pode se esquecer na sua vida: o que eu fiz por você na cruz do Calvário. A minha obra redentora sobre a sua vida. Então a primeira dica que nós devemos entender para olhar essa palavra indignamente, imprópria, indevida é: nunca devemos nos esquecer o principal que Deus fez por nós. A obra redentora na cruz do Calvário. Isso significa que se Deus der alguma coisa para você, ou se Deus não der algo para você, não é o fator que vai te tirar da casa de Deus ou da comunhão dele. Porque tem gente que coloca isso: ah, eu estou aqui na casa de Deus, mas eu quero isso, isso e isso com Deus. Já falei isso no ano passado. Tem gente que faz sua lista pessoal das coisas que ele quer com Deus. E das coisas também que ele não quer. E parece que nesse pacto com Deus, nessa aliança com Deus, você continuará servindo só se ele cumprir itens da sua lista. Quando nós olhamos profundamente porque Deus deixou, eu quero que você se lembre em dois momentos especiais do que eu fiz por você na cruz do Calvário. Deus está dizendo: não importa o que você tenha, não importa o que você deixa de ter, importa uma coisa: eu salvei a sua vida, eu morri por você na cruz do Calvário. Primeira relação com Deus é essa, guarde bem isso. Não importa na sua vida, na minha vida, o que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer. O importa é o que Ele fez na cruz do Calvário por você e por mim. O resto são as coisas que nos serão acrescentadas.
e será a vontade de Deus. Por isso que, na ceia do Senhor, devemos ser sempre agradecidos a Ele, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Não pelo que Ele fez ontem, não pelo que fez antes de ontem, não porque deixar ficar triste porque Ele deixou de fazer, porque Ele, entre aspas, deixou de abençoar. A ceia do Senhor não está relacionada com a nossa vida, com o que Ele fez, ou com o que Ele faz, ou o que Ele deixou de fazer. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está lembrando exclusivamente do ato da cruz do Calvário. Talvez para nós, como os filhos de Deus, eu quero começar por aqui, esteja faltando um pouco parar de mirar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz no dia a dia e olhar mais para Cristo na obra redentora da cruz do Calvário. E saber o seguinte, se Ele não deu algo para você, que você pediu, Ele sabe por quê, mas o maior presente que Ele poderia te dar, Ele te deu, foi a vida eterna. Com isso, nós estabelecemos uma relação mais madura com o Senhor. Entendemos um pouco o que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se disso. Talvez esse seja um dos itens que nós nos esqueçamos facilmente. Deus está dizendo, não quero que vocês se esqueçam disso. Jesus está dizendo, não se esqueçam disso, do que eu fiz para vocês na cruz do Calvário. E tem gente que ao longo do tempo da sua vida vai se esquecendo, vai se esvaziando, vai perdendo o motivo de estar na casa de Deus, ou quer que a igreja sempre esteja inflando a pessoa para estar na casa de Deus. Vai lá e tal, aí vai o irmão, aí tem sempre alguém que fica lá incentivando. O motivo principal da sua relação com Deus já foi dado na cruz do Calvário. O resto, Deus dá, Deus não dá, bendito seja o nome do Senhor. Até porque já falei numa pregação passada, para o crente só tem em fase final, história final, vitória. Guarde isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão, beba desse cálice. Esse exame, ele não está falando de um julgamento, às vezes nós confundimos. A Bíblia fala mais à frente, não vamos entrar hoje, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Deixa eu ver se eu estou certinho, se eu não tenho, se eu não errei. Sim, não seríamos julgados, não seríamos julgados. O que está falando aqui é de um momento em que nós temos que ter em nossas vidas, aí eu quero associar, aí começa a associar entre a ceia do Senhor, o autoexame e também a nossa vida diária. A questão é que nós temos que ter um momento de reflexão em nossas vidas, para 3 coisas. Guarde isso. Para as coisas que estão dando certo na nossa caminhada com Deus. Porque a gente faz o autoexame, eu já vi muita gente fazer o autoexame, parece que faz sua lista de pecado. Autoexame não é só pecado, não é só o erro. Tá? Guarda isso. Autoexame não é só o erro. Isso não é um julgamento. Julgamento, onde tem um tribunal, nós não somos capazes de nós mesmos nos absolver de coisas. Não somos capazes disso. Foi Jesus Cristo que precisou morrer na cruz do Calvário. Esse autoexame, ligado à reflexão, ligado às coisas que deram certo na nossa vida e que foram bem, que bom. Essa semana eu tive mais na presença do Senhor, essa semana eu tive com Ele, essa semana eu tive uma experiência boa com Deus, eu aprendi mais. Eu li uma palavra, eu li um livro que edificou minha vida. Que coisa boa! Eu quero manter isso. As coisas que deram certo, eu pergunto para você, quais são as coisas que estão dando certo na sua relação com Deus? A gente, como brasileiro, é muito focado nos problemas. A gente não é assim, acaba uma luta, nós já arranjamos outra luta para orar para o Senhor. Mas não somos lá muito chegados à gratidão, não. Pede para fazer uma oração só de adoração ao Senhor, só de gratidão. É uma luta com a sua mente, porque no meio da oração você está tão acostumado a pedir que você vai pedir junto. A oração do Pai Nosso também pede, ok. Mas tem momentos que você faz uma oração só de louvor e gratidão ao Senhor. Raramente a gente consegue fazer, sempre tem uma própria luta com a mente para não sair um pedido.
A gente está muito acostumado a pedir. A gente está muito acostumado a enxergar o que está ruim em nossa vida. Como é que um jornal clássico, como é que um jornal sobrevive? Ele sempre coloca primeiro como ênfase as coisas ruins. As notícias boas vêm só para dar aquela, sabe, aquela aliviada. Mas ele vai trabalhar com notícia ruim. A rede social e a chamada... Ninguém faz fake news de coisa boa. Fake news de coisa boa. Já percebeu? Só faz de problema. Porque é o que chama a atenção. O que é de bom na sua relação com Deus? Isso é um autoexame muito bom de fazer. O que deu certo? Já pensou o que deu certo? O que está dando certo? Que você tem que enfatizar, que você tem que continuar? Que você tem que manter? Mantenha, faça crescer. Também daquilo que deu errado. Aí entra o pecado. O que deu errado? Pecar é errar o alvo. Vamos ser sinceros, tem hora que a gente peca. Todos nós pecamos. Não tem como a gente não pecar. A gente luta para não pecar. A gente tem a palavra, a gente seguia pela palavra. A palavra foi escrita para que a gente não pecasse. Mas não tem como, o ser humano ele é inclinado ao pecado, e quando estiver nessa carne, nós somos inclinados. E eu não estou dizendo só de pecados grandes, de pecados pequenos. Nós erramos. E esses pecados, nesse autoexame, muito mais do que fazer uma lista de pecados, o ideal é você fazer o seguinte: por que eu pequei? Qual foi a razão? O que me levou a pecar? Desculpa, uma expressão bem carioca. Por que eu dei mole nisso? Será que, no caso, quando você pecou, você ficou sozinho em frente a uma situação que você não poderia ficar, que você não está preparado para ficar ainda? E você acabou cedendo à tentação e pecando? Então, o que você precisa fazer para não pecar de novo? Será que você, numa briga, numa discussão com alguém, você acabou se excedendo e você depois percebeu que você poderia controlar aquela situação? Eu já falei para vocês, entre, às vezes, algo que te ofende e a sua resposta, existe uma coisa chamada escolha. Se vier algo que te ofenda, se vier algo que te machuque, você tem a opção de responder por quê? Com algo que te machuque a outra pessoa, ou você tem como responder de uma maneira calma, bíblica e madura. Então, quando a gente erra, tem que saber também o porquê que errou. Não é só pedir perdão de pecado, vocês estão entendendo? Tem gente que pede só perdão de pecado. Por que você pecou? Então vamos lá, primeira pergunta, o que deu certo na tua relação com Deus? Você viu, você olhou, você meditou nisso assim, isso aqui tá bom, eu vou continuar? Porque tem gente que não continua. Aumentei minha frequência na casa do Senhor, isso me fez tão bem. Mas passa e não agregou aquilo na tua vida, não trouxe aquilo para a tua vida. Poxa, essa semana eu resolvi orar todos os dias e fez um bem na minha vida, mas acabou aquilo, passou e não fez um bem na tua vida. Fez por um tempo, mas você não agregou na sua vida. E também na hora de errar, o autoexame serve para isso. Eu errei, Senhor, perdão. Agora eu pergunto para você, por que você errou? Por que você pecou? Você já perguntou isso? O que te levou a pecar? O que te levou a errar? E que você pode combater lá no início? Se a pessoa às vezes está com vontade de não cear, ou de frear sua comunhão com Deus, ficar lá no seu cantinho, às vezes acontece o Michel Louvor. Michel Louvor é muito... Michel Louvor, irmãos. Um dia alguém já disse assim, são estrelas que entram pelo meio do corredor. A face bonita do Michel Louvor, vocês viram aqui agora, ou da equipe de louvor para algumas igrejas, é aquela coisa bonita de você ver o pessoal cantando aqui na frente, tal, tocando, mostrando os seus talentos.
Mas existe uma outra parte, uma outra história que não é contada. Quando você que está sentadinho aí, está num dia difícil na sua relação com Deus, tem gente que fica tão difícil que se espreme no cantinho. Tem gente que está tão difícil que nem vem à igreja. As duas coisas não são recomendadas. Mas o ministro de louvor, ele tem que dizer, muito constrangido, que não quer subir. Eu não quero subir, pastor, porque Ele tem que justificar porque ele não sobe, não pode subir. Então o ministro de louvor não tem o mesmo direito, entre aspas, que você, de ele não estar bem e ele não subir e ministrar. Ele tem que conversar, tem que explicar para o seu líder, ou tem que explicar para o pastor o porquê. Isso gera uma reflexão. Eu vou conversar com o meu líder. Eu estou com esse problema, eu vou conversar com o meu líder. Isso gera uma reflexão, isso gera um constrangimento, isso gera uma vontade de não estar naquela situação de novo. Então o autoexame, de uma certa maneira, o autoconhecimento, vamos colocar assim também, ele pode gerar em você, ele deve gerar em você, quando as coisas que não dão certo, um certo constrangimento. Tem que gerar. Você tem de ficar envergonhado na presença do Senhor, faz parte. Por quê? Porque quando você fica envergonhado, você não quer passar por aquela situação de novo. Se você não quer passar por aquela situação de novo, então você vai fazer de tudo para não passar. Você vai ter que investigar a origem e a partir dali você vai ter que dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Outra parte boa é aquilo que precisa ser melhorado. Então vamos lá. Olha só o autoexame como é bom. Aquilo que está dando certo, legal. Aquilo que deu errado e que de uma certa maneira envergonha você. E aquilo que precisa ser melhorado em nossas vidas. Sabe aquilo que você assim, olha, foi legal, mas ainda precisa melhorar? Esse pontozinho aqui, ainda assim, eu preciso trabalhar nele na minha vida. Que bom. Então, quando a gente fala do nosso autoexame, eu estou te chamando muito mais do que para a ceia. Eu estou te chamando para um autoexame diário. Quando você faz um autoexame, se você faz isso todo dia, olha que bom. Você todo dia entra na presença do Senhor e sabe 3 coisas. Senhor, isso aqui deu certo, muito obrigado, vou manter. Isso aqui deu errado, me perdoa. Por que deu errado? Deu errado por isso, Senhor. Então eu vou cortar isso lá na raiz. Isso, Senhor, eu preciso melhorar durante o meu dia. Senhor, olha, eu tive muito ocupado. Não falei contigo em nenhum momento do dia, só agora de noite. Eu vou melhorar isso, Deus. Eu vou arranjar mais uns minutos, uns momentos da minha vida. Vou reorganizar minha agenda para conversar mais contigo. O autoexame é importante por isso. Mas por incrível que pareça, o principal dessa mensagem talvez não seja o que é o autoexame, até porque eu já falei muitos desses itens em ceias passadas. A questão é, por que para nós é tão difícil fazer um autoexame? Por que para nós é tão difícil olharmos para nós mesmos, olharmos com os olhos verdadeiros para nós e termos a sinceridade de reconhecer as coisas que deram errados, que foram culpas nossas, que nós fizemos errados na nossa vida? Porque quando a gente fala do autoexame, é um exame sozinho, independente. É aquilo que você, na sua relação com Deus, deu certo, deu errado e precisa ser melhorado. Você com Deus. E é porque às vezes é tão difícil fazer isso. Aí eu quero trazer 2 questões, dois itens para vocês que estão na palavra de Deus. Primeiro nós vamos para o Gênesis. Eu gosto muito do Gênesis. Eu acho que eu já tirei umas 10 palavras do Gênesis, só do encontro de Adão, Eva, Deus, o pecado. E eu acho que ainda vou tirar mais um monte. Porque se você quiser descobrir a gênese de tudo, o começo de tudo, e o começo da relação, e aquilo que é a relação do homem com Deus, o homem com o mundo, você tem que obrigatoriamente ir para Gênesis. Gênesis 3. E disse Deus, no versículo 11, e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comestes? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira,
ela me deu a árvore e comi. Ó, Senhor, foi a mulher que você me deu. Vamos ser sinceros? Por que é tão difícil a gente reconhecer os próprios erros? Porque desde o Gênesis, desde o primeiro pecado e a terceira consequência direta do pecado, o homem joga a culpa no outro. A gente tem um hábito de... Já percebeu que a gente tem um hábito de jogar a culpa no outro? Quando acontece uma situação, qual é a primeira coisa que a gente faz, que a gente monta na nossa mente? A gente vai procurar circunstâncias à volta, pessoas à volta, que possam justificar o porquê que eu cometi aquele ato. Trânsito. Eu já vi gente que estava errada. Avançou o sinal e bateu. Mas saiu para discutir lá a questão, não porque aconteceu isso, não porque aconteceu aquilo, não porque você... A pessoa já não falou uma coisa. Eu avancei o sinal e bati. É simples. É claro, vou fazer, né, igual a regra é clara. Ele avançou o sinal e bateu. Mas não, é uma série de desculpas. Nós fazemos uma série de desculpas, porque isso está na natureza humana. Isso está lá no Gênesis. Isso é a natureza. Nós sempre buscamos alguém para culpar. Nós sempre buscamos um terceiro para dividir a culpa. E o mais engraçado é que Adão foi logo de cara. Adão foi abusado. Adão culpou Deus. Foi a mulher que você me deu. Às vezes na nossa relação em casa, né? Mas por que você fez? Foi você que colocou isso ali, então a culpa é diretamente a sua. Por que nós temos um grande problema de fazer? De olhar para nós mesmos e reconhecermos os nossos próprios erros. Porque nós estamos sempre jogando a culpa para alguém. Adão devolveu a culpa para Deus. Foi a mulher que você me deu. E quantas situações em que a pessoa chega para você e fala assim, mas você fez isso, meu irmão, fez isso. Não, mas foi você que... Você já sofreu injustiças? As injustiças vêm por quê? Porque alguém não consegue olhar para si mesmo, enxergar os seus erros, assumir as suas responsabilidades e ela acaba jogando nas costas de outros. Líderes de igreja e líderes em geral, mas agora nós estamos falando de igreja. Líderes de igreja sofrem muito com isso, e não somente pastores. Alguém precisa ser culpado, e geralmente esse culpado é o outro. O difícil para nós é assumirmos as nossas responsabilidades. O difícil do autoexame é assumir a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, assim, eu errei, eu pequei. Eu preciso mudar. Não foi o outro, não foi A, não foi B que me induziram a isso. Eu fiz, eu escolhi pecar. Sempre há uma escolha. É por isso que para muita gente é difícil fazer o autoexame. Porque o autoexame verdadeiro, ele precisa que você tenha consciência plena e que você assuma as suas responsabilidades. Então, nessa noite, a gente tem um relacionamento bom com o Senhor, nós temos que assumir, nós temos que detectar as coisas boas da nossa vida, que foram com o Senhor, aprender a ver o lado bom das coisas, aprender a manter esse lado bom, aprender a reconhecer e assumir responsabilidade pelos nossos erros. Quando eu assumo a responsabilidade, não terceirizo, não boto na conta de ninguém, quando eu assumo, e eu não quero passar por isso de novo, eu vou procurar a raiz desse problema. Eu vou procurar o que me levou a pecar, e eu vou trabalhar em cima disso para não pecar mais. E com isso eu cresço e cresço muito. O crente deve crescer nessas três frentes. Conhecimento da palavra de Deus, aquilo que é bom, relacionamento com Deus, mas também aprender. Tem até um hino que a gente canta, né? Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Só aprende com seus erros quem assume seus erros.
deixa eu dizer uma coisa bem clara. Assuma seus erros. Assuma seus erros. Assuma que você errou. Se envergonhe por eles. Faz parte do processo. E verifique aonde eles começaram. E vá lá e trabalhe ali, naquele ponto. Se você arranja muita briga com pessoas, você é uma pessoa que tem muita gente, magoa muita gente, se você magoa muita gente, é porque você dá respostas que magoam pessoas. Não está na hora de você parar e refletir e frear a sua língua nas suas respostas? Não está na hora de você encher a sua boca da palavra de Deus na hora de dar respostas? Para evitar magoar pessoas? Ou você vai estar sempre justificando que o outro está errado, por isso que você falou, por isso que você fez? Se você comete pecados porque você não pode ficar sozinho com determinada situação, então não fique sozinho com determinada situação. Tem gente que não pode ficar sozinho em casa. Não fique sozinho em casa. Tenha sempre alguém do seu lado. Reconheça. Não é culpa de A, não é culpa de B, é culpa sua. Você precisa assumir seus erros. Isso nos faz crescer. Mas, sinceramente, irmãos, nós estamos vivendo uma geração, e isso é desde Gênesis, mas estamos vivendo uma geração que a culpa é sempre do outro. A culpa é do outro. Eva continuou e disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, se Adão, você tem a responsabilidade de terceiro, em Eva, você já tem, e eu não sabia. Ela me enganou. Tem gente que finge ignorância. Tem gente que finge. Aliás, sinceramente, não são poucas as pessoas que não se aprofundam na palavra, porque se aprofundar na palavra vai gerar obrigatoriamente transformação. E toda transformação ela gera primeiro um confronto, um choque. Você precisa ser transformado em algo? Primeiro vai gerar um choque na sua vida. Porque vem a necessidade de ser transformado. Por que para muita gente também pode ser difícil você se examinar com o Senhor todo dia para você crescer? Porque tem gente que prefere não conhecer as coisas de Deus, não conhecer a palavra de Deus. Está muito bom vir à igreja, está muito bom aprender somente aquilo que o pastor prega, somente aquilo que o pastor diz, no sentido em que sentido? Quais são o texto que o pastor abriu foi esse, então eu vou estudar. Não vou estudar outro, não tem necessidade de outro. Só se alimenta da palavra em partes, em frações. Aqui eu dei 3, 4 versículos no máximo. E essas pequenas frações que a pessoa tenta viver. Só que a Bíblia não é uma porção de pequenas frações. O crente precisa conhecer a Bíblia por completo. Mas conhecer a Bíblia por completo, ela vai chocar o seu ser. Porque você vai sentir a necessidade de mudança. Quando o povo que estava lá com Neemias e Esdras, quando eles ouviram a palavra de Deus pela primeira vez, eles estavam cativos. Quando eles voltaram, que Esdras começou a dizer para eles a palavra pela primeira vez, muitos ali pela primeira vez, ouvindo a lei do Senhor, eles pararam e choraram, porque eles viram a sua situação mediante a lei do Senhor. Tem gente que não quer chorar de saber, de ver os seus pecados, a conduta errada, então prefere não ler a palavra, não conhecer a palavra, não se aprofundar na palavra. Tem gente, hoje, no meio evangélico, se recusando a crescer, a continuar crescendo no seu relacionamento com Deus, porque crescer gera compromisso, crescer gera mudança, crescer gera abandonar sonhos, valores, metas, ideais próprios e receber do Senhor valores, metas, sonhos e ideais. E abandonar a sua vida, perder a sua vida, é um grande problema.
A grande questão é quando a gente fala de perder a vida, tem gente que acha que é morrer. O que é perder a vida? Perder a vida é deixar de seus valores, suas metas, seus ideais, deixar isso de lado e abraçar tudo isso do Senhor. Seus sonhos passarão a ser os sonhos de Deus na sua vida. Aquilo que você sonhou de meta, aquilo que você tem de meta, que você lutou para alcançar, você vai dizer assim: Senhor, eu levo a cruz do Calvário, eu entrego a Ti e agora eu tomo os Teus sonhos para mim. Se aprofundar no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, significa abandonar projetos, abandonar estilo de vida e adotar projetos do Senhor. Não são todos os filhos de Deus que querem perder a sua vida, perder seus projetos, perder seus sonhos, perder seus valores, perder tudo aquilo que lutaram tanto para conseguir. Dizer assim: Senhor, eu entrego a Ti. E Senhor, eu tenho isso por nada. Faz agora na minha vida. E são valores diferentes daquilo que você imaginou. E às vezes não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para perder a nossa vida. É muito duro. É muito difícil. Você entregando metas, projetos, vou chamar de projetos. Projetos atrás de projetos. Você vai entregando, dando como perdido. Coloca: Senhor, isso aqui você é mais importante que esse projeto na minha vida. Senhor, você é mais importante que esse projeto na minha vida. E você vai entregando projetos e projetos para o Senhor. Sonhos, aquilo que você sonhou. E o mais difícil ainda, a comparação. Você vê seus amigos vivendo projetos, sendo influentes nessa terra, e você vê você para o mundo ficando para trás, mas ficando mais perto de Deus. Perder a sua vida também significa que você pode, em algum momento, não foi requerido de todos os filhos de Deus na palavra dele, mas de muitos foi. Você pode, em algum momento da sua vida, ver os outros progredindo nesse mundo e você, no item progressão desse mundo, ficar para trás. Já viu com reunião de família? Reunião de família é um problema, né? Reúne família, aí vem aquela tia dizer assim, jogar naquela, dá aquela indiretinha assim para você, né? Você está lá com seus filhos, você chega, pode ser que não seja filho, mas você chega lá com seus filhos, você senta lá, aí vem aquela tia, aquele tio, aquela que tem aquela linguinha assim que incendeia um bosque, sabe? Aquela bem de Tiaguinha assim, aí. Você viu, fulano? A filha a tia da prima da vizinha está agora morando lá no exterior. Sabe, olhando assim, falando assim, olhando assim para você, você sabe, aquilo é uma indireta para mim. Sabe, outro fulano é advogado. E quem é você? Para Deus, muito. Para o mundo, não muita coisa, mas para Deus, muito. Perder a sua vida é estar preparado para ver, muitas vezes, outros progredirem nessa terra e você progredir na dimensão espiritual. Não é fácil perder sonhos e projetos. Não é fácil. O autoexame verdadeiro, ele vai fazer você entregando cada item da sua vida para o Senhor. Cada item. A ponto da sua vida aqui na terra não valer mais, e os bens da terra não valerem mais do que a sua relação com Deus. Não estou dizendo que todo crente tem que ser pobre. Volto a dizer, na Bíblia nem todo filho de Deus era pobre. Mas eu estou dizendo que, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo ou não tendo várias coisas, nós seremos felizes com o Senhor. Por isso que a Adonep tem uma frase, tem um livro, o famoso livro da Adonep, o povo mais feliz da terra. A nossa felicidade não vai depender de quantos bens nós temos. Nossa felicidade não pode depender de quanto nós progredimos nessa terra. A nossa felicidade vai depender de como está o nosso relacionamento com Deus.
E só saberemos como está o nosso relacionamento com Deus se a cada dia, muito mais que na ceia, se a cada dia da nossa vida nós conversarmos com Ele e conversarmos também conosco. Uma conversa eu comigo mesmo. Como está o meu relacionamento com Deus? O que eu preciso melhorar? O que está dando certo? Sinceramente, o que está dando errado? O que eu fiz que está errado? Se você fizer isso, você vai pecar menos, você vai estar mais perto de Deus e você vai crescer espiritualmente tremendamente. Mas o que a gente prefere fazer? Quando a gente peca, quando a gente erra, finge que não é com a gente, passa uns dias sem falar com Deus, depois volta assim, encara a situação. Eu errei, eu pequei, eu fiz isso de errado, isso aqui precisa ser consertado na minha vida. Se nós fizermos isso todo dia, a gente vai ter menos coisa para conversar com Deus. Se você deixar para fazer isso 2, 3 vezes no ano, sua lista vai estar tão grande que às vezes você prefere até não fazer. Faça todo dia. Uma outra coisa também que não pode nos levar a não fazer um autoexame, ou pelo menos não um autoexame produtivo, é a falta, e eu já falei isso aqui, mas vou dizer mais um pouquinho, a falta da dor do pecado. O pecado, já falei, o pecado tem que doer, ele tem que constranger. O pecado ele tem que te incomodar. Porque numa relação verdadeira com Deus, todos aqueles que chegaram a uma relação, viram a santidade do Senhor e viram a si mesmo, Isaías, o povo, quando Esdras leu a palavra, e tantos outros, quando eles se confrontam com a santidade de Deus, com a palavra de Deus, eles olham com constrangimento para o seu ser, para o seu pecado, para o seu erro. Tem que gerar uma dor. Você, olha, se você está pecando, olha, esse é um grau mais profundo. Se você pecar e isso não doer mais em você, não fizer diferença na sua vida, aí você está num nível pior. Pecado tem que doer, o pecado tem que incomodar você. E nós temos uma situação na Bíblia onde o pecado deixou de incomodar uma pessoa. Eu gostaria de ler com vocês 2 Samuel 12, de 1 a 7. O homem rico tinha lá muitas ovelhas, mas na hora que o viajante veio, ele foi lá, pegou a do pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Davi tinha acabado de matar um homem para tomar a sua mulher. Davi tinha várias mulheres. Pastor, naquele tempo podia? Depois Deus dá uma puxadinha. Deus nunca achou isso bom. Sinceramente, nunca deu muito certo. Todas as vezes que falo de muitas mulheres, sempre deu problema. Mas naquele tempo podia. Davi tinha várias mulheres. Urias tinha uma, a que ele amava. Davi tinha a oportunidade de ter a mulher que ele quisesse em Israel, mas ele tomou a mulher de Urias. E pior, ele mandou matar Urias. E a consciência de Davi não pesou. Urias levou a sentença de morte dele até Joabe. Davi fez isso, mandou o homem levar a própria sentença de morte dele. Essa foi uma das grandes maldades de Davi. Não foi a ordem para Joabe, mandou pelo Urias. Vá lá, leva e entrega na mão do Joabe. Sabe qual é o grande problema, o nível 2 de um autoexame verdadeiro? É quando o pecado não dói. Tem muita gente pecando feio, e não vai pedir perdão, porque sinceramente já não faz diferença se pecou
ou se não pecou. Tem gente, e esse é um nível mais profundo, que não está pedindo perdão pelo pecado porque já não acha que tem mais pecado. Ou já aquilo não fere mais a sua consciência. Davi tinha errado. Davi era para ter metido a mão na consciência, assim, corre algum carro lá, corre algum cavaleiro lá, vai na frente de Urias e pede para Urias, toma essa carta da mão dele. Não, ele deixou, Urias foi, Urias morreu, ele tomou a mulher e ele ficou quieto como se não fosse nada com ele. Mente cauterizada. A falta do autoexame, ela gera isso nas pessoas. É o seguinte, eu posso fazer, o outro não. É por isso que tem muita gente hipócrita por aí. Gente que escreve lá na internet, por que você fez isso? Por que você não pode falar aquilo? Mas a pessoa faz também. É porque a mente dela está cauterizada e ela não entende que o que ela está fazendo também é errado. Tem gente que não está pedindo perdão pelo pecado porque já não entende mais que é pecado, mas é pecado e continua sendo pecado. O pecado não vai deixar de ser pecado porque você acha que é. Por isso que a Bíblia diz no texto da ceia, se nós fôssemos julgados por nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê? Porque tem gente que na sua consciência tem determinados pecados que não são mais pecados, e ele faz assim, ó. Sabe por quê também? Porque nós temos uma noção do que é errado simplesmente por aquilo que Deus castiga. Se Deus não castigar imediatamente, famoso pôr no leito de enfermidade, então está aprovado. Deus não vai ter que castigar você toda hora para dizer que ele não gostou de uma atitude sua. Existe a palavra dele para isso. Se esse é seu parâmetro, você está errado. Ah, eu fiz isso, Deus não castigou, Deus não fez nada, então Deus aprovou? Errado. A palavra continua condenando e ele continua esperando você. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas tem gente que está colocando isso como padrão de vida. Se Deus não castigou, então Deus aprovou. Davi fez isso. Se Deus não castigou, então está tudo bem. Ou um hino que minha filha, meus filhos pequenininhos, quando eram pequenos cantavam, agora minha filha mais nova canta, tudo bem numa boa, tudo bem numa boa. Mas Natan chega a Davi e conta uma história. Só que ele muda o personagem, ele muda um pouco da história, mas o centro é o mesmo. A mesma coisa que Davi fez. E Davi se indigna. E Davi fica furioso. A Bíblia fala que Davi, então o furor de Davi se acendeu com grande maneira. Sabe por quê? Porque ele era rei, ele julgava. Na boa. Quantas vezes nós, como filhos de Deus, julgamos tantos os outros? Quando morre alguém que não é filho de Deus, eu já vi muito crente, vai para o inferno por causa disso. Nós somos craques em julgar os outros. Desculpa ser bem sincero, nós como filhos de Deus somos craques em julgar os outros. E somos péssimos em fazer autoexame. Porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro das promessas, porque isso, porque aquilo. Aí eu me boto numa posição superior como eu estou aqui, no púlpito aqui mais elevado que vocês, eu estou aqui por questão de visualização. Mas se a igreja fosse ao contrário, tipo teatro e cinema, eu estaria mais baixo que vocês, estariam mais alto que eu. É uma questão aqui de arrumação de templo só. Se coloca numa posição superior, nós vamos julgar o mundo lá no trono branco. E já começa o julgamento para os outros. Tem muito filho de Deus julgando o outro e não olhando para si mesmo. Nas suas relações, na sua vida comum agora, você tem tido esse hábito de julgar o outro, de falar do outro no seu trabalho, na sua relação familiar, nos seus vizinhos? Quando os outros fazem é um problema, quando eu faço tem uma justificativa para isso. Davi usou isso. Se enfureceu e deu uma sentença. Quando Davi deu a sentença,
Mal sabia ele que ele estava dando a sentença para ele mesmo. Vou fazer uma pergunta para você, de coração. Você tem apontado muito o dedo para os outros. Não digo você, já pode apontar muito o dedo para os outros. Mas será que realmente você tem feito um autoexame, uma auto-reflexão, para saber também o que está errado na tua vida? Eu não acredito, pela minha experiência de cristã e pela minha experiência, conhecimento da palavra, que uma pessoa esteja sempre 100% certa, a outra 100% errada. Nós somos seres humanos, nós acertamos e erramos. Então, alguma coisa nós temos que sempre que rever, sempre que amadurecer. Esse é o nível mais profundo. Mas tem gente que não vai diante do Senhor porque ele já não tem consequência, já não vê as consequências, já não vê o pecado, não vê o erro na sua vida. O pecado já não incomoda. O erro já não incomoda. Costuma. Tem gente que se acostuma. Irmãos, vamos para exemplos práticos da vida. Tem gente que colocou um limite ético aonde é uma área antiética. O que é um limite ético numa área antiética? Eu só vou roubar até X. Até X não tem problema de roubar no meu emprego. Passou disso é um problema. Tem gente que não se incomoda em roubar caneta. Tem gente que não se incomoda em roubar. Você está entendendo? Um dia, já não está mais aqui na igreja, tinha um irmão aqui da igreja que ele era caminhoneiro de gasolina. E era um hábito dos caminhoneiros de gasolina daquela época, era um hábito seguinte: abastecer os postos, mas passar em casa e encher os tanques do próprio carro e de amigos, entendeu? Passava ali e dava aquela enchidinha. Agora, se hoje tem um sistema novo de controle, não sei, mas naquela época não tinha. E alguém falou assim: cara, você está passando em frente à tua casa, por que você não vai lá e enche o tanque do teu carro? Eu disse: não, porque é errado. Que isso, cara? É só um pouquinho. Aí tem gente que cai naquele pensamento. Roubaram, estouraram 2 bancos ou um banco lá em Santa Catarina, não foi? Alguém lembra a cidade? Com máscara difícil? Criciúma. Você sabia que teve muita gente na internet defendendo os bandidos porque o banco ganha muito, tem muito lucro? É o quê? O limite ético na área antiética. O banco ganha muito, então eu posso roubar. Não importa quanto o seu patrão ganha, não importa o que ele ganha, não é teu. Se não é teu, não é teu, é dele. Pode ser que você ganhe um salário mínimo no final do mês e ele esteja comprando uma Mercedes. A Mercedes é dele, o salário mínimo é teu. Não é para você roubar. Não é para você fazer justiça social com as suas próprias mãos. É teu, é teu. Não é teu, não é teu. Não tem justificativa moral no imoral. Isso é o quê? Tentar cauterizar a mente para justificar erros. Não tente justificar o erro. Você errou, pronto. Não tente cauterizar, tentar trazer uma sedação para você. Davi liberou uma sentença. Aquela sentença era para ele. Quando ele liberou a sentença, Natan disse: é você. Você acabou de dar a sentença para você mesmo. Quantas vezes nós, eu quero terminar com isso, podemos estar dando sentenças para nós mesmos, quando nós julgamos os outros, quando nós somos impiedosos com os outros, como nós somos duros com os outros. Tem gente, isso ao longo da igreja acontece muito, tem gente adulterando dentro da igreja, votando a favor de exclusão de pessoas que estão adulterando. Tem gente que não é dizimista dentro da igreja, da casa de Deus, querendo
e criando confusão por causa de dinheiro na casa de Deus. Tem gente que está exigindo do seu cônjuge o amor que ele não dá. Tem gente que está exigindo a honra dos seus filhos, que não tem a troca, a volta para os seus filhos. Tem gente que está exigindo as coisas dos outros que ele mesmo não faz. O autoexame te leva a você pensar sobre isso. O que eu faço para o outro, também quero que seja na minha vida. O que eu quero que seja feito na vida do outro tem que ser feito na minha vida. Se outro errou nessa área e eu também estou errando, eu tenho que dizer, eu também estou errando nessa área. Eu preciso ser consertado nisso. Então, no final de tudo, o autoexame é um olhar para você. É um olhar, uma conversa com você mesmo, franca, sincera. Você tem de fazer isso. Você tem de fazer isso não só na ceia. Você tem de fazer isso diariamente. Você tem de olhar para você. Você tem de olhar com um olhar sincero, verdadeiro, para dentro de você, para você saber aquilo que você está errando, pecando e que você precisa realmente tratar para que não mais aconteça. Aquilo que eu estou errando na minha relação com Deus, mas também aquilo que eu estou errando na minha relação com o irmão, com o próximo. Você precisa fazer isso todos os dias da sua vida. E não precisa ser necessariamente um momento de oração. Bom seria, mas um momento seu com Deus de reflexão é um momento seu. Às vezes você está no meio do dia, às vezes você acabou de acontecer numa situação, e você pensa assim, eu agi errado. Às vezes acabou de acontecer uma situação, olha, isso aqui eu podia ter agido diferente, podia ter feito diferente. É você ter essa consciência para você crescer. Quando a gente não faz isso, a gente não cresce como ser humano e não cresce como filho de Deus. Faça isso. Seja verdadeiro com você mesmo. Para que então você possa crescer, amadurecer. Para que então Cristo possa resplandecer cada vez mais em você. Para que então você tenha um relacionamento cada vez mais limpo, mais vivo com o Senhor. Para que o Senhor possa se fazer mais presente na sua vida. E para que você possa errar menos. Por esses motivos apresentados e tantos outros que podem haver que ficaram fora dessa pregação, Deus está te levando a entender a importância de você olhar para si mesmo para saber como está seu relacionamento com Deus. Olhar para si mesmo para saber como está seu relacionamento com o seu próximo. Olhar para si mesmo para saber como está meu relacionamento com a minha esposa. Olhar para si mesmo para saber como está meu relacionamento com meu esposo. Olhar para si mesmo para saber como está meu relacionamento com meus filhos. Olhar para si mesmo para saber como está meu relacionamento com os meus pais. Todos olharem para si mesmos e saberem como está meu relacionamento com Deus. Como está o relacionamento com a minha igreja, com os meus irmãos em Cristo. É preciso fazer isso para que haja o crescimento. Sem você fazer isso, é muito difícil você ter um crescimento na sua vida. É muito difícil você errar menos. Faça o autoexame a cada dia. Seja sincero consigo mesmo. Fale com Deus. Veja onde você acertou. Que bom, continue. Veja onde você errou. Vá lá, eu errei. Por que eu errei? Eu errei por isso, então eu vou ali consertar. E veja aonde as coisas que você fez, que você pode melhorar. Faça isso e o seu relacionamento com Deus será outro, completamente outro. Vamos ficar de pé nesse momento?